Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da EBD Inovadora para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje, meus irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 10, Lucas 19 a 21, Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus. O textuário da nossa lição nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19 e o versículo de número 10. A verdade prática nos diz da seguinte maneira: o Filho do Homem continua buscando e salvando os perdidos para viverem uma vida melhor aqui na terra e, por fim, a vida eterna no céu. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos que nós, como professores, precisamos alcançar ao estarmos expondo a nossa lição. Então, você, professor, tem esse desafio de alcançar esses 3 objetivos. Primeiro objetivo da nossa lição: buscar o Senhor com a determinação de Zaqueu. Segundo objetivo: perdoar e celebrar a reconciliação com o mesmo amor de Jesus. E o terceiro objetivo: alertar os homens para que reconheçam Jesus e não cometam o mesmo erro de Jerusalém. Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa lição. Nós estaremos, dessa feita, estudando os capítulos 19 ao capítulo 21. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estar vendo algumas informações muito importantes aqui nesse acontecimento, nesse fato, que é a conversão de Zaqueu. Nosso primeiro ponto da lição, a conversão de Zaqueu. Nosso primeiro subponto nos diz assim: um rico cobrador de impostos. Lucas capítulo 19, versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Meus amados irmãos, Lucas ele registra esse fato aqui, a conversão de Zaqueu. E Lucas ele diz que Jesus, ao passar ali nas regiões de Jericó, e naquela localidade havia um homem chamado Zaqueu. E Lucas ele narra que ele era um chefe dos publicanos. E outro destaque que Lucas dá para esse publicano é que ele era rico. Então, Zaqueu era uma espécie de um funcionário público, equivalente ao que nós temos hoje aos fiscais da Receita Federal. Mas mais que isso, era como se ele fosse o chefe desses fiscais. Então, Lucas registra esse fato de Zaqueu ser um dos chefes dos publicanos e ele era um homem rico. Porém, meus irmãos, Lucas ele narra o fato de que Zaqueu queria ver Jesus. Com certeza, Zaqueu já tinha ouvido falar sobre esse Messias, sobre Jesus. Com certeza, os fatos dos milagres, a forma com que Jesus tratava as pessoas, a forma com que Jesus tratava os pecadores, inclusive os publicanos, que eram pessoas rejeitadas pelos judeus, eram pessoas consideradas ladrões, e não viam os publicanos com bons olhos, mas Jesus era um rabino diferente. E com certeza Zaqueu ele ouviu falar de toda essa história, de toda a fama de Jesus, e no seu coração ali então nasce um desejo de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus. Porém, meus irmãos, Lucas ele registra também algo interessante, que é a sua pequena estatura. Zaqueu ele era um homem de pequena estatura. E ao desejar ver Jesus, e sabendo que Jesus estava passando ali por Jericó, e Jericó era uma cidade bem centralizada, que fazia fronteira ali com muitas outras cidades, era um centro comercial, importante na época aqui de Jesus. Então Lucas registra esse fato de Zaqueu querendo ver Jesus, conhecer Jesus. Então ele vai ao encontro de Jesus. Ele quer conhecer aqui esse Messias, ele quer conhecer aqui esse rabino que é excepcional. E a sua estatura, a sua pequena estatura, era uma dificuldade, era um obstáculo, porque ao chegar ali próximo de Jesus, onde Jesus havia de passar, e a multidão era sempre muito grande, a multidão que cercava Jesus era muito grande, e se tornou então ali um obstáculo para Zaqueu, que tinha esse desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. Então o desejo de ver Jesus era muito grande
E Zaqueu, então, ele vai vencer, ele vai superar as suas limitações e ele vai ter esse encontro com o Senhor Jesus. E o texto de Lucas, do capítulo 19, narra esse fato. Zaqueu, então, ele supera as suas limitações, ele sobe ali muito depressa numa árvore para ver quem era Jesus. O ato de Zaqueu subir numa árvore não era uma cena comum, né? Principalmente já para um senhor nesse contexto, não era uma cena comum de se ver. Mas Zaqueu, ele não se importa agora, né, com a sua posição, ele não se importa com a sua situação, porque ele tem um propósito no seu coração, que é ver Jesus, é encontrar Jesus. Como o comentarista coloca aqui, não era um lugar muito digno para um diretor do Departamento do Tesouro. Mas o que era a honra dos homens, comparado aos valores celestiais que a sua alma ansiava receber? Ele sobe ali então naquela árvore e ali ele vai poder ver Jesus e vai ser surpreendido, porque Jesus, ao chegar ali, vai chamá-lo pelo seu nome, né? E vai dizer que ele vai se hospedar na casa dele, ele vai acompanhá-lo até a sua casa. Então, olha a alegria de Zaqueu, né? Então, valeu a pena passar por esse constrangimento, valeu a pena deixar de lado o seu orgulho, valeu a pena não se importar, né, com a opinião das pessoas, com o que as pessoas iriam pensar dele. Olha, Zaqueu, um publicano, cobrador de imposto, né, podemos colocar um alto funcionário, né, da fazenda. Então ele não se importa com o que vão achar dele e ele sobe nessa árvore e vai ter ali uma grata surpresa, porque Jesus vai chamá-lo pelo seu nome. Então, meus irmãos, aqui nesse primeiro ponto fica uma lição para nós. Aquele que busca a salvação deve descer de seu orgulho pecaminoso e curvar-se em arrependimento e fé. Todo homem, toda mulher que deseja alcançar a salvação, que deseja ter esse encontro real com o Senhor Jesus, precisa deixar de lado a vaidade, precisa deixar de lado o orgulho, precisa realmente deixar o seu orgulho pecaminoso, se curvar diante do Senhor com arrependimento, né, com arrependimento e fé. Se todos nós agirmos dessa forma, com certeza nós receberemos o perdão de Deus, pela fé alcançaremos a graça do Senhor para a nossa vida, aquilo que falta na nossa vida, aquilo que está faltando no nosso coração, né, esse complemento da presença de Deus em nós, se buscarmos ao Senhor, descendo do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e com arrependimento verdadeiro e com fé, buscar o Senhor, se render aos pés do Senhor, nós alcançaremos ali então a salvação. O segundo subponto da nossa lição, meus irmãos, se encontra em Lucas capítulo 19, o versículo 9, que nos diz assim: Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Jesus estava caminhando para Jerusalém, onde ele morreria, ele estava caminhando em direção à sua missão, o seu propósito, que era morrer para resgatar os pecadores, para salvar a humanidade, mesmo indo a caminho do seu destino, a caminho do seu propósito, que era a morte. Então nós vemos que Jesus ele levou salvação para um homem pobre, cego, que ficava à beira do caminho, e agora a salvação alcançando também Zaqueu, um homem importante, um homem rico, dono de muitas propriedades. Aí, irmãos, nós podemos compreender o seguinte, que todo ser humano, seja de que posição social ele pertença, né? Ele pode ser um homem pobre, uma mulher pobre, pode ser um homem rico, mas fica aqui algo importante para nós compreendermos. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, independente da sua cultura, da sua raça, da cor da sua pele, da sua posição social, financeira, mas todos precisam da salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes, algumas pessoas pensam que assim, quando se fala de salvação, quando se fala em evangelização, em levar a salvação de Deus, a pessoa pensa logo num pobre, no menos favorecido, em alguém, né, que não tem uma condição financeira. Geralmente as pessoas têm esse pensamento, achando que a pessoa que é
bem-sucedida, que tem muito dinheiro, ela não tem necessidade espiritual ou ela não precisa de Deus. Mas aqui nós entendemos Jesus alcançando tanto o pobre quanto o rico, porque a necessidade espiritual, ela está no coração do pobre e no coração do rico. Todos nós somos miseráveis, todos nós somos pobres perante Deus e precisamos da graça de Deus e da salvação do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós vemos aqui. Observe, meus irmãos, quanta graça foi oferecida a Zaqueu. Jesus era desprezado pelos fariseus, era desprezado pelos escribas, porém, ele recebe Zaqueu. Ele vai até Zaqueu e oferecendo essa graça que é a salvação. Quando Zaqueu sobe na árvore, porque ele era de pequena estatura e ele queria ver Jesus, ele é surpreendido porque Jesus chega debaixo ali da árvore, olha para Zaqueu, reconhece Zaqueu, ele sabia que era Zaqueu, ele conhecia Zaqueu pelo nome. Então Jesus disse: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu estarei contigo na tua casa. Então Zaqueu desce depressa. Zaqueu desce depressa, com alegria, com júbilo, e vai receber Jesus na sua casa. Então, ele sai em caminho da sua casa acompanhado com Jesus. Quanta graça Jesus ofereceu para um publicano que desprezava Jesus, que não aceitava a autoridade de Jesus, porém Jesus, mesmo assim, oferece a salvação, demonstrando a sua graça. Jesus o salva, Jesus salva Zaqueu. Jesus, ele condenava o pecado. Jesus nunca foi tolerante com o pecado, Jesus nunca aceitou o pecado, porém ele amava os pecadores, ele amava as pessoas, independente da situação social, da situação política, independente de quem fosse, Jesus amava as pessoas. Ele aborrecia o pecado, ele não aceitava o pecado, mas ele amava as pessoas, amava os pecadores, amava os perdidos. Ele veio para isso, para buscar e salvar o perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, também nós podemos observar outro fato importante para a nossa vida, para a nossa visão de mundo, para nós entendermos como Jesus enxerga as pessoas, como Jesus vê as pessoas. Nós vemos aqui, nessa passagem de Zaqueu, um contraste com a história do jovem rico. Aquele jovem que vai até Jesus, e pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para ser salvo. E no final, quando Jesus, naquele diálogo, diz para o jovem que ele deveria vender ali os seus bens, vender ali aquilo que ele tinha e dar para os pobres, ajudar os pobres, nós vemos ali que aquele jovem, que também queria ver Jesus, queria ter um encontro com Jesus, ele, por ser dono de muitas posses, muitas propriedades, o que ele faz? Ele vira as costas, ele fica triste e vai embora. Ele não aceita a salvação, porque ele não aceita fazer essa renúncia. Em contrapartida, nós vemos aqui Zaqueu se desfazendo daquilo, demonstrando o valor que era a salvação para a sua vida. Os seus bens, o seu patrimônio, tudo aquilo que ele havia adquirido não tinha mais sentido, porque o que ele queria na sua vida era a salvação de Deus. Então fica essa lição para nós, meus amados irmãos. Não é porque o ser humano tem dinheiro, não é porque o homem tem riqueza que ele vai para o inferno. Não, mas a sua atitude, a sua motivação, a sua atitude diante de Deus em rejeitar ou aceitar a graça de Deus. Então nós vemos isso daqui, nós vemos um pobre que foi alcançado pela graça de Deus, porque abriu o coração com arrependimento, com fé em Jesus, ele aceita a graça de Deus, ele é salvo, ele é alcançado. Foi o cego que nós vemos lá na entrada de Jericó, cego que foi curado, foi alcançado, foi curado fisicamente e espiritualmente. Nós vemos também aqui um rico, que ele deseja ver Jesus e ele vai ao encontro de Jesus porque ele quer a salvação e ele é salvo por Jesus. E nós temos também um outro rico, um jovem rico que ele deliberadamente ele rejeita, porque o seu coração estava na sua riqueza. Então não é Jesus que diz quem vai se salvar ou quem vai se perder, e sim a posição do homem, a escolha do homem mediante o arrependimento e a fé no seu coração, a fé em Cristo Jesus.
Zaqueu, então, é diferente do jovem rico. E nós vemos, né, que pela fé, pelo o seu arrependimento verdadeiro e a fé em Jesus, nós vemos, então, a manifestação notável da graça de Deus alcançando Zaqueu e assim efetuando essa conversão na vida de Zaqueu. Glória a Deus. O terceiro ponto da nossa lição, meus amados irmãos, nos diz da seguinte maneira: testemunho de Zaqueu e de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse versículo 10, meus irmãos, é considerado o verso-chave ou textual do livro de Lucas. É com esse verso que Jesus conclui a história da salvação de Zaqueu, manifestando o seu testemunho tríplice, quando ele diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras palavras, Zaqueu procurava e o recebeu com alegria. Quanto a Jesus, era o seu trabalho procurar pessoas perdidas e levá-las de volta a Deus. A conversão de Zaqueu, ela foi tão verdadeira, a conversão de Zaqueu, ela foi tão profunda, né, ao ter essa experiência com Jesus, a ter esse encontro com o Senhor, ele desce ali da árvore, né, apressadamente, e vai caminhando à sua casa, prepara ali um banquete para receber o Senhor. E foi tão real essa experiência, tão evidente, nós observamos isso aqui no relato de Lucas, que ele fez questão de manifestar o seu testemunho público. Zaqueu dá esse testemunho da sua conversão. O texto de Lucas diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Meus irmãos, imagine só, Zaqueu era considerado, né, pelos judeus, um pecador, alguém que não era digno da graça de Deus, alguém que não merecia salvação. As pessoas até recriminavam Jesus. Olha, quem é ele? Olha, se ele fosse o Messias, ele ia saber que esse homem é pecador. Então, aos olhos dos judeus, Zaqueu não passava de um pecador. Mas mesmo assim, diante daquele contexto, diante dessa experiência que ele teve com o Senhor Jesus, essa mudança, essa transformação na sua vida, na hora ali que estão todos ali no banquete, né? A casa está cheia de pessoas curiosas, cheia de pessoas que discriminavam, recriminavam, né? Que não aceitavam ali a conversão de Zaqueu, não acreditavam, né, naquela mudança. Então Zaqueu, Lucas diz que ele se levanta no meio ali da multidão, no meio de todo mundo, se levanta da mesa e aí ele vai dizer para o Senhor. Olha as palavras que Zaqueu ele fala para o Senhor. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Então ele declara para Jesus. Jesus nunca exigiu isso, Jesus nunca pediu isso para Zaqueu, porém Zaqueu ele vai declarar aqui: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Então nós temos aqui uma evidência da mudança, né, da vida de Zaqueu. Muitas pessoas acham que por ser bom, por praticar boas obras, vão chegar à salvação. No caso de Zaqueu aqui foi diferente. Ele está testemunhando publicamente diante de todos ali, falando para Jesus, né, que ele vai vender metade dos seus bens e vai distribuir ao pobre. Essa atitude dele é para quê? Para alcançar a salvação? Não. É um testemunho de fé, um testemunho da mudança, da transformação que Deus efetuou na sua vida. Então essa boa ação, essa boa obra, não é para alcançar a salvação, mas é porque ele é salvo. Porque ele foi salvo, né, através da pessoa de Jesus, ele alcançou a salvação. Então, como fruto da salvação efetuada por Cristo na vida de Zaqueu, agora nós estamos vendo o fruto, nós estamos vendo a mudança, a transformação, que é ele desapegando daquilo que ele era tão apegado, onde estava o seu coração, que era na sua riqueza. Agora ele encontra o maior tesouro, que é Cristo. Então, essa atitude é porque ele é um salvo em Jesus. Não é para que ele alcance a salvação.
ele já alcançou a salvação, ele alcançou a salvação de graça, ele é um salvo na pessoa de Cristo. E assim deve ser também a nossa vida. Eu vou ter boas obras, eu vou praticar boas obras para alcançar a salvação? Não. Todo cristão deve praticar boas obras como resultado da salvação efetuada por Cristo na sua vida. É assim que nós vivemos, é assim que nós devemos proceder. Jesus nos deu a salvação de graça. Agora, como fruto dessa mudança, como fruto desse novo coração, nós praticamos boas obras. Então, olha só, meus irmãos, enquanto que aos olhos do povo judeu, aos olhos dos judeus, Zaqueu não passava de um pecador, aos olhos de Jesus, ele era um precioso pecador arrependido. Zaqueu, então, ele dá testemunho da sua mudança, né, da transformação na sua vida, mas ele não quer só isso, ele quer também dar esse testemunho perante a sociedade, perante as pessoas que tanto ele fez mal, que tanto ele cometeu erros no passado, quantas atitudes erradas ele fez, agora, com a sua vida mudada, com a sua vida transformada, ele quer reescrever uma nova história, né? Uma história de acerto perante Deus e perante a sociedade, perante as pessoas, evidenciando assim a salvação operada por Jesus. Então, o homem que subiu pecador na árvore, desceu um santo, considerado por todos um pecador, mas aos olhos de Jesus, um precioso pecador arrependido. E assim deve ser a nossa vida também, meus irmãos, deixar com que o Espírito Santo de Deus faça essa mudança no nosso coração, essa mudança na nossa vida, e através dessa transformação, dessa mudança, nós darmos esse testemunho público perante Deus e perante as pessoas, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E aí é importante, aqui, e eu quero deixar para os meus irmãos compartilharem com os alunos, né? Talvez você tenha aí na classe do discipulado, né, novos crentes, novos convertidos, que talvez tenham tido um passado de erro, um passado de atitudes maléficas, atitudes ruins, e essa é a oportunidade de você mostrar através da história de Zaqueu a mudança que Deus efetuou na vida de Zaqueu e vai também efetuar na vida deles. Porque às vezes, irmãos, as pessoas são preocupadas, poxa, mas eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas ruins no passado. Esse é o momento de você ser usado por Deus para mudar essa realidade. Como? Dizendo, olha, você não pode apagar tudo que você fez. Nós não podemos pagar o nosso passado, aquilo que nós fizemos no passado, mas nós podemos fazer o seguinte, irmãos, reescrever uma nova história. Aí aquele que via os nossos erros, agora vão ver também os nossos acertos e vão glorificar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, meus irmãos, com a história de Zaqueu. Primeiro, Zaqueu, um homem que procurava Jesus, procurava a salvação, mas que foi alcançado. O homem que procurava foi alcançado. Segundo, o homem pobre se tornou rico. Zaqueu tinha muito dinheiro, muitos bens, muitas propriedades, mas era um homem pobre. Mas ele alcançou a verdadeira riqueza, que foi a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus e essa oportunidade de reescrever uma nova história, de viver uma nova vida. Então, pobre se tornou rico. E terceiro, o anfitrião se tornou convidado. Ele leva Jesus para sua casa, ele seria o anfitrião, mas na realidade Jesus chega na sua casa e Zaqueu que se torna convidado para uma mudança, convidado para a transformação, convidado para uma nova vida. E tudo isso de graça. E o que Zaqueu fez? Simplesmente arrependido e pela fé disse sim ao convite do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, para o nosso segundo ponto da lição, entrada triunfal em Jerusalém. É o nosso segundo ponto. O primeiro subponto nos diz assim, montado em um jumentinho. Lucas, capítulo 19, o versículo 35 e o versículo 36, que nos diz da seguinte maneira. Então o trouxeram
e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Jesus, na manhã de domingo, envia 2 discípulos com a instrução de irem à vila que estava diante deles. Ele lhes assegura que, ao entrarem na vila, encontrarão um jumentinho amarrado. Cristo planejou uma ação dramática quando propôs-se entrar em Jerusalém de tal maneira que a própria ação fosse um sinal inegável de que ele era o Messias, o rei ungido por Deus. Então, os discípulos estendem seus mantos sobre o animal para Jesus montar. Aqui, meus irmãos, nesse primeiro subponto, nós vemos Jesus está se preparando para a sua entrada em Jerusalém. Ele passa por Jericó, ele cura o cego, que estava ali à beira do caminho, ele salva Zaqueu. Então agora Jesus se depara ali, no Monte das Oliveiras, se preparando para descer a Jerusalém, para a sua entrada triunfal. Lucas ele registra isso. E nós vemos que Jesus vai fazer algo inusitado. Ele chama os seus discípulos e olha, entra lá na vila, entra na aldeia, vocês vão encontrar ali um jumentinho preso. Então, esse jumento, ele estava reservado para esse fato. Era um jumento que ainda não tinha sido montado por ninguém. Jesus instrui ali os discípulos vão. E Jesus diz, olha, se alguém perguntar para vocês, por que vocês estão pegando aí o jumentinho, vocês vão dizer, olha, o Senhor está precisando dele. E assim aconteceu tudo que Jesus falou. Eles foram, então, eles pegam ali o jumento e eles trazem até Jesus. Então, meus irmãos, aqui Jesus está dando um sinal inegável. Jesus está dando um sinal para as pessoas, está dando um sinal para os seus discípulos, está dando um sinal para os fariseus, é um sinal para os publicanos, é um sinal para todo o povo judeu. Que sinal era esse? Da sua divindade. Jesus está dando um sinal de que ele era o Messias. Porque ele está usando aqui um jumentinho e para nós talvez isso não signifique nada. Talvez para nós a figura do jumentinho pode ser somente um sinal de humildade. Olha, não, Jesus é humilde, ele pegou ali um jumento para entrar na cidade, para se manifestar ali publicamente. Olha a humildade de Jesus, mas na realidade não é isso, irmãos. Para nós, a figura do jumento pode parecer um sinal de humildade, mas para os judeus, um jumento era considerado a montaria de um rei, a montaria digna de um rei. Então, Jesus está trazendo aqui um fato, ele está dando um sinal inegável da sua divindade, de que ele era o Messias. Se você for observar em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, você vai ver lá um fato interessante. Davi, ele manda ali o sacerdote, ele manda ali os seus servos, pegarem uma mula, a mula que pertencia, a jumenta que pertencia a Davi, e fosse buscar Salomão, e trouxesse Salomão montado nessa jumenta que era do rei, que era de Davi. Olha, não era uma carruagem, não era um cavalo, não, era uma jumenta, era um jumento. Então, eles seguindo ali a instrução de Davi, eles vão buscar Salomão. E aí Salomão vem montado nesse jumento, e ele chega, e ele vai ser coroado rei e vai sentar no trono de Davi, ele vai sentar no lugar de Davi, seu pai. E é isso que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. Ele está dando um sinal de que ele era o Messias. Ele está dando um sinal para as pessoas de que ele era o Messias. O segundo fato interessante aqui, irmãos, é o que registrou o profeta Zacarias. Olha, Zacarias capítulo 9, versículo 9, nos diz assim, ó: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, olha só, meus irmãos, o profeta Zacarias já tinha profetizado a forma que Jesus viria, viria a Jerusalém. Jesus está entrando em Jerusalém.
E assim como o profeta Zacarias havia profetizado, já dado o sinal, né, Jesus também ele está dando esse sinal, né, do cumprimento dessa profecia. Jesus vindo não em carruagem, não em cavalo, mas sobre um jumentinho, como Zacarias havia profetizado. Então nós temos aqui esses dois sinais evidentes, que era de conhecimento dos judeus, né? Davi pedindo para o sacerdote, para os seus servos, ir buscar Salomão num jumento para ser ungido, né? Para ser coroado e assumir o trono de Davi, seu pai. E o profeta Zacarias falando da maneira, da forma que Jesus viria a Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha a importância, né, de nós vermos os sinais, nós vermos a mão de Deus, a manifestação, o cumprimento da palavra de Deus. Então, era isso que Jesus estava demonstrando. Ele vai entrar em Jerusalém e ele está dando aqui a dica, ele está dando o sinal para que todos entendam, para que todos vejam o cumprimento da palavra de Deus, que ele é o Messias, ele é aquele que os profetas haviam falado, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. Então, é isso que Jesus está querendo demonstrar aqui com a sua atitude, com a sua ação, dando um sinal ao entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Segundo ponto da nossa lição, nós veremos aqui a multidão jubilosa. Lucas capítulo 19, versículo 37. Lucas 19, 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Enquanto ele cavalgava rumo a Jerusalém, o povo se põe continuamente a forrar a estrada com seus mantos e com palmas para que ele passasse. A multidão se enche de alegria, em jubilosa glória e gritos de louvor ao Rei que vem. Olha só, meus irmãos, nós observamos aqui no relato de Lucas que o povo entendeu, o povo compreendeu. Por quê? Os profetas haviam falado. O profeta Zacarias, que nós lemos, ele havia profetizado a maneira que o rei viria, a forma que o rei viria. Nós vemos isso, né, no exemplo que nós demos lá de Davi e Salomão, 1 Reis, capítulo 1. Então, quando Jesus ele monta ali no jumentinho e ele está entrando em Jerusalém, e os judeus vendo aquela cena, eles começam aqui, irmãos, a gritar, a se encher de alegria. Eles já tinham presenciado os milagres, eles já tinham visto multiplicação de pão, cura de cego, Jesus ressuscitando mortos, eles já tinham presenciado muitos milagres. Jesus vai descendo do Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, e a multidão cheia de alegria, né? Cheio de felicidade. Então Lucas ele registra esse evento, como ocorreu. As pessoas iam colocando as suas vestes, estendendo palmas, né, no caminho, iam forrando as ruas com os seus vestidos, e Jesus ia entrando ali como rei. E eles iam gritando, iam celebrando, né, e vendo que o rei estava chegando. Então tem essa multidão aqui recebendo Jesus com alegria, com gritos, com louvor, com glória, jubilosa, feliz, recebendo o rei que está entrando em Jerusalém, entrando em suas portas. Mas, meus irmãos, tem algo interessante aqui para nós analisarmos. Aquela euforia, aquela alegria, não vai durar muito. Por quê? Os judeus, o que eles queriam era um Messias da terra, era um libertador político, era alguém que viesse para destruir o jugo romano, matar os romanos, libertar os judeus. Então essa era a concepção. Eles logo observaram que o imaginário deles acerca do Messias não era o Messias profetizado pelo profeta Zacarias. Não era esse Messias. Então, meus irmãos, aquela euforia, aquela alegria vai durar pouco. Porque o Messias que eles estão vendo, o Messias
para o qual eles estão olhando aqui não é o Messias do imaginário do povo judeu, porque eles esperavam um Messias da terra, um líder político, um libertador político que ia libertar os judeus do Império Romano e acabar com os romanos, dando a libertação assim ao povo judeu. E como não aconteceu, fica aquele sentimento de frustração, né, de renúncia, de abandono, de negação, negando e considerando até o Messias como um impostor, como um revolucionário, menos um Messias que veio libertar o seu povo do pecado. Vamos lá, meus irmãos, para o terceiro subponto da nossa lição, desse segundo ponto, que nos diz assim: Jesus chora à vista de Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41, nos diz da seguinte maneira: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele chora por Jerusalém. Ele desce do Monte das Oliveiras, ele entra em Jerusalém, e o povo faz toda aquela festa, toda aquela alegria, toda aquela celebração. Porém, como nós vimos no tópico anterior, aquela alegria dura pouco, porque não era o Messias do imaginário do povo judeu. Eles queriam o Messias da terra, eles queriam um libertador político. E como eles não viram isso em Jesus, entra a frustração, a tristeza, então eles vão rejeitar Jesus. E Jesus, vendo tudo isso, a incredulidade do coração, a cegueira espiritual, o desprezo, a rejeição da salvação, da graça, do favor de Deus. Então, por esse motivo, Jesus ele vai chorar sobre Jerusalém. É a segunda ocasião em que nós vemos Jesus chorar abertamente. A primeira é no túmulo de Lázaro. Então, Jesus ele chora ali, porque era um amigo muito chegado. Então, Jesus ele chora e as pessoas veem ali o choro silencioso, e questionam, olha o quanto ele amava Lázaro. Essa é a segunda vez. Porém, há uma grande diferença aqui do choro lá do túmulo de Lázaro para o choro aqui sobre Jerusalém. Por quê? Lá no túmulo de Lázaro, nós vemos ali um choro silencioso. Jesus está ali triste, porque amava Lázaro. Lázaro havia morrido. Porém, aqui, irmão, nós vemos não somente um choro, mas nós vemos um clamor, uma lamentação sobre Jerusalém. Jesus ele vai lamentar sobre Jerusalém, porque ele sabe da incredulidade, ele sabe da rejeição que ele sofre. Então, ele não está chorando aqui simplesmente porque ele foi rejeitado, mas é porque ele sabia o que viria sobre Jerusalém. Por conta dessa incredulidade, dessa cegueira espiritual, desse pecado, desse abandono de Cristo, ele sabia o que viria, o mal que viria, o juízo que viria. Esse choro é de amor e saber tudo que vai acontecer com Jerusalém, com o povo judeu. Então Jesus ele chora. Enquanto Jesus olhou para Jerusalém e chorou, porque a cidade havia destruído a si mesma. Então, olha só, meus irmãos, a atitude de Jerusalém, a atitude dos judeus em não receber o Messias, porque esperavam um outro tipo de Messias, um Messias humano, um Messias político, um Messias libertador, um Messias da terra. Então, por conta disso, não é Jesus que vai destruir Jerusalém, é a atitude de Jerusalém, ou seja, Jerusalém vai destruir a si mesmo. Então, por isso, Jesus ele chora sobre a cidade, porque ele sabia o mal que viria sobre Jerusalém, como realmente veio. No ano 70 depois de Cristo, nós vemos isso. Os romanos sitiaram Jerusalém por cerca de 143 dias. Olha só, irmãos, os romanos mataram mais de 600 mil judeus. Então, olha o resultado da atitude de Jerusalém, por rejeitar. Olha a consequência. Levaram milhares cativos e, por fim, destruíram a cidade e o templo. Então, tudo isso que sobreveio sobre Jerusalém, Jesus ele já sabia. Podemos pontuar que o choro de Jesus foi movido, primeiro, pela cegueira espiritual do seu povo. Se alguém perguntar,
se o aluno perguntar, ou você também pode perguntar, você professor, perguntar para o seu aluno, o que levou Jesus a chorar? Qual foi a motivação? Então, o comentarista coloca duas aqui. Primeiro, a cegueira espiritual do seu povo, que não reconheceu como Messias. E segundo, a certeza, né, do duro juízo, do duro julgamento que viria sobre eles. Então, como Jesus ele nos ama, né, ele nos dá esse direito de escolha, de nós escolhermos. Então, quando nós escolhemos errado, ele faz essa lamentação, ele se entristece, porque ele sabe a consequência que nós iremos pagar pelas nossas más escolhas que fazemos. Meus amados irmãos, então nós vimos nesse segundo ponto, a entrada triunfal em Jerusalém, nós estudamos o primeiro subponto, montado em um jumentinho, o segundo subponto, a multidão jubilosa, e o terceiro subponto, Jesus chora à vista de Jerusalém. Nós vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que é o ensino profético sobre o futuro. Meus irmãos, então nós passamos a estudar o capítulo 21 de Lucas. E aqui nesse texto do capítulo 21, Jesus está no templo com seus discípulos. Então Jesus está no templo observando e as pessoas vindo, entregando as suas ofertas, né, e todo mundo ali deixando a sua oferta. Então Jesus ele passa a conversar com os discípulos e dizendo, olha, quem deu a oferta maior foi essa viúva. Então os discípulos vão questionar, né, por quê? Eles estão observando ali que os ricos estão dando uma grande quantia, estão dando grandes ofertas, e Jesus ele vai dizer ali que quem deu a maior oferta foi a viúva que deu 2 moedas. Então os discípulos questionam e Jesus vai falar, olha, aqueles que deram muito, deram do que sobrava. Porém, aquela viúva, ela deu, né, tudo que ela tinha, aquilo que era mais importante, que era mais precioso, ela deu o melhor. Então Jesus ele vai testificar que quem deu a maior oferta aqui foi uma viúva. Ao sair do templo, né, o diálogo continua, e os discípulos ali conversando com Jesus, então alguém fala, olha Senhor, essa construção, né, esse templo majestoso, com pedras preciosas, olha essa estrutura. Então Jesus ele aproveita esse momento para falar de eventos futuros. Ele vai usar essa oportunidade, ele vai usar esse contexto, que os discípulos estão ali maravilhados pelo templo, e uma forma didática, uma forma ali de iniciar, né, uns ensinamentos sobre o que haveria de acontecer, sobre o futuro. Então Jesus ele aproveita esse momento e fala, olha, vocês estão vendo tudo isso? Eu vos digo que dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, nós entramos aqui, né, nesse capítulo 21, e os discípulos vão perguntar para Jesus, mestre, quando vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Essa destruição, isso que Jesus havia falado. Aí nós entramos então no primeiro subponto deste ponto. Nós estamos vendo o ensino profético sobre o futuro. E o primeiro subponto é princípio das dores, não é o fim. Lucas capítulo 21, versículo 8, que nos diz assim, respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Então, após Jesus falar, olha, esse templo é majestoso, tem pedras preciosas, tem, mas eu digo uma coisa para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, vai chegar dias, vai acontecer que não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. Então, os discípulos querem um sinal, os discípulos pedem um sinal. Por quê, irmãos? Eles pedem um sinal para Jesus aqui. Porque no imaginário dos discípulos, na ideia dos discípulos, na visão, eles achavam que Jesus estava falando do fim do mundo, do fim dos tempos. Mas não, como nós estamos estudando aqui no primeiro subponto, Jesus está falando de princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Os discípulos achavam que era o fim do mundo, mas
Jesus ele vai elucidar aqui que ele está tratando sobre a destruição de Jerusalém, que são acontecimentos diferentes. Destruição de Jerusalém e o fim dos tempos, né? ou a volta de Jesus. Então, são assuntos distintos, são assuntos diferentes, apesar de estarem ali interligados, né? Dentro de um contexto escatológico, eles estão interligados, mas são acontecimentos diferentes, como nós vamos ver. Esses homens quiseram saber quando isso aconteceria e qual seria o sinal pelo qual saberiam que isso estava para acontecer. Jesus passa a mostrar-lhe que essas duas coisas, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, não coincidirão e que haverá dois momentos visíveis e distintos em vez de uma só, cujos sinais são distintos, mas como alguns não comuns poderiam ser confundidos. Um desses sinais seria o sítio de Jerusalém pelos exércitos invasores. O outro, a manifestação de Jesus no céu, pronto para descer. Jesus afirma ainda que alguns acontecimentos, né, dariam essa pista, dariam esses sinais. Acontecimentos como guerras, insurreições, terremotos, fome, pertinências, portentos nos céus, perseguição dos discípulos, que seriam entregues até mesmo pelos parentes próximos. Eles, porém, deveriam considerar essas ocorrências não como o fim. Todos esses sinais que Jesus está dando aqui eram prenúncios, era o que estaria acontecendo nesses eventos que Jesus está tratando aqui. Então, meus irmãos, nós observamos aqui dois acontecimentos. Um para aquela época, para a época dos discípulos, né, que estaria acontecendo, que era a destruição de Jerusalém. Né, eles seriam perseguidos, eles seriam levados cativos, o templo seria destruído, era a destruição de Jerusalém. E o segundo evento era a volta de Jesus. Então, eram eventos que teologicamente eles estão interligados, né? Porque Jesus havia predito o que estaria acontecendo no futuro, mas não seria o fim do mundo como os discípulos pensavam, como eles achavam. Né? Então aqui nós vemos dois eventos, um a destruição de Jerusalém, o outro a vinda de Jesus. E esses acontecimentos que Jesus está falando é apenas o princípio das dores, não é o fim. Vamos lá para o segundo subponto da nossa lição, desse terceiro ponto, que é destruição do templo de Jerusalém. Lucas capítulo 21, versículo 20, que diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Jesus explica que quando os exércitos iniciassem o cerco, os habitantes da Judéia deveriam fugir para os montes. Os da cidade deveriam sair dela e os do campo deveriam permanecer fora da cidade. Então, observe bem, meus irmãos, aqui nós observamos nesse verso 20 do capítulo 21, que claramente Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém e não o fim do mundo. Porque se fosse com relação ao fim do mundo, que vantagem teria sair da Judéia e ir para os montes? Que vantagem teria a palavra de Jesus dizendo os da cidade deveriam sair dela e os do campo não deveriam permanecer fora da cidade? Então, observe bem que tudo isso que Jesus está falando se aplica aos judeus naquela época, né? Quando eles vissem os exércitos chegando, os exércitos sitiando a cidade, cercando a cidade, aí se aplica o contexto aqui. Olha, tu está no monte, não volta, não desce, né? Permanece lá, foge, procura fugir. Tu está fora da cidade, tu está vendo o cerco, não volta para a cidade, né? Permanece no campo. Então, justamente aqui Jesus está esclarecendo que tem a ver com a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e de Jerusalém, não do fim do mundo. Então, olha, observe que são distintos, são assuntos diferentes, são assuntos distintos, né? Para aquela época e algo mais para o futuro, mais além, que
ultrapassa o tempo dos discípulos, que alcança os nossos dias. Nós estamos vivendo esse período, então é algo escatológico. Então nós devemos ter em mente isso daqui, 2 acontecimentos. Jesus está falando da destruição de Jerusalém lá por discípulos e ele aproveita também, ele fala de um evento mais para o futuro, mais distante dos discípulos, que é a volta de Jesus. Ele expressa uma profunda preocupação pelas mulheres grávidas e pelas que amamentam. Então Jesus ele diz, nesse contexto aqui, ai das grávidas, ai das que amamentam. Por que, meus irmãos, Jesus fala isso? Imagine você, um exército cerca uma cidade. O que vai acontecer? A população vai procurar fugir. Quem está fora não entra. Quem está dentro da cidade vai tentar fugir. Aí imagine você, uma mulher grávida, como ela vai fugir numa situação de sítio, numa situação que um exército cerca ali? É mais difícil. E uma mãe que está amamentando, como é que ela vai fugir com seu filho? Então é mais difícil. Jesus ele demonstra uma preocupação com as mulheres, com as grávidas, com as que amamentam, porque ele sabia que ia ser uma situação muito delicada, é o juízo de Deus que está chegando, por rejeitar o Messias, por não receber o Messias. Então, meus irmãos, 40 anos após Jesus proferir essas palavras, vai acontecer. O general Tito, um general romano, ele vai cercar Jerusalém, ele vai sitiar Jerusalém, ele cerca Jerusalém e acontece exatamente como havia sido relatado pelo Senhor, como Jesus havia proferido, resultando na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 depois de Cristo até 14 de maio de 1948, quando Israel retornou ao seu território como nação. Então, tudo que Jesus havia proferido aconteceu. Jerusalém foi cercada, milhares de judeus morreram, incluindo criança, incluindo grávida, muitos foram levados cativo, foram dispersos, espalhados pelo mundo, conforme Jesus havia falado, conforme Jesus havia proferido. Então, foi a maior diáspora de todos os tempos, desde os anos 70 até 1948, quando, pela ação de Deus também, ele agrega novamente o povo de Israel, quando ele se torna ali uma nação novamente. Então, meus irmãos, esse é mais um ensino profético com relação ao futuro que Jesus ele transmite ali para os discípulos. Aí nós vamos para o terceiro subponto, que é a vinda do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 27, que nos diz da seguinte maneira: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Meus irmãos, aqui nesse terceiro subponto eu quero chamar a sua atenção, porque o comentarista coloca aqui a respeito da vinda do Filho do Homem, mas eu queria fazer um complemento aqui nesse comentário. Por quê? Com relação a esse ensinamento profético futuro, em se tratando da vinda de Jesus, da vinda do Filho do Homem, eu acredito que fica muito mais claro para nós compreendermos e também mais completo do que está na nossa lição, se nós falarmos na vinda do Filho do Homem, trazendo ao conhecimento do aluno a forma que se dará essa vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que, na nossa visão teológica, a nossa visão escatológica, a vinda do Filho do Homem se dará em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que nos diz da seguinte maneira: Paulo ele está tratando justamente sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. E no versículo 16 nos diz da seguinte maneira: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos,
eu acredito que fica muito mais simples nós tratarmos aqui a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, em duas fases. Quais são essas duas fases? A primeira é o arrebatamento da igreja, que é um evento que vai acontecer somente para os salvos em Jesus. É um evento invisível para o mundo não vai ver, o mundo não vai observar, o mundo não vai participar, é somente para os salvos. É o que nós chamamos de arrebatamento da igreja, que é a união dos santos de todos os tempos, vivos e mortos. Então a vinda de Jesus se dará, segundo a palavra de Deus, segundo a nossa corrente teológica, se dará em duas fases: o arrebatamento da igreja e a segunda fase, a vinda de Jesus em glória, que é o que o comentarista coloca aqui. Agora sim, todo olho verá, todos vão poder participar, todos verão o Filho do Homem. Então, na primeira fase, é somente para os salvos. Nós estamos aguardando esse evento. Fica mais completo nós ensinarmos assim para os nossos alunos, porque nós, estudando aqui esse terceiro subponto, dá a impressão de que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele já vem buscar a igreja e todo olho vai ver, todo mundo vai presenciar. E não é assim que vai acontecer, tá bom? Então, eu acredito que fica melhor nós dividirmos aí em primeira fase, a vinda de Jesus se dará em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, só para os salvos, de todas as épocas, de todos os tempos, tanto os que já morreram quanto os que estão vivos, Aí os mortos vão ressuscitar. Paulo diz que os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados num corpo glorioso e vão se encontrar com o Senhor nos ares, que é o arrebatamento da igreja. Aí nós vamos, como igreja, já com o Senhor, participar do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo nós vamos para a boda do Cordeiro, que é aquela grande ceia, o grande banquete. Enquanto isso, a terra vai estar passando pelo período da grande tribulação, que as nações estarão ali firmando um contrato com o anticristo durante 7 anos de paz. E aí nós sabemos que durante 3 anos e meio haverá ali uma sensação, um sentimento, mas é apenas uma falsa paz. E aí, após 3 anos e meio, o anticristo rompe esse contrato, rompe este pacto, e aí Israel será perseguido. E as nações vão se voltar contra Israel, então irão se reunir para pelejar contra Israel. É assim que nós vemos escatologicamente a vinda de Jesus. E aí, quando Israel estiver ali encurralado, pelos inimigos, isso já durante 7 anos, que nós chamamos da grande tribulação, aí sim Jesus vem em glória com a igreja para livrar Israel dos seus inimigos. Aí Jesus vem para castigar os ímpios e livrar Israel. Então, essa é a segunda fase da vinda de Jesus. A primeira, o arrebatamento da igreja. A segunda é a vinda de Jesus em glória para castigar os ímpios e para livrar Israel. Então, Jesus vem, livra Israel e vai implantar um milênio. Então, meus irmãos, segundo o nosso entendimento, nesse terceiro subponto, a vinda do Filho do Homem, ela se dará em 2 etapas. A primeira, para a igreja, o mundo não vai participar. A primeira etapa é invisível. Jesus vem, arrebata a igreja será tirada da terra com força, com violência. É o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Os mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados, irão se encontrar com o Senhor e vão para a glória juntamente com o Senhor, e a terra vai continuar. A terra vai entrar no período da grande tribulação. Enquanto a igreja está no céu com Cristo, participando do tribunal, que é um tribunal para recompensa, depois vai participar das bodas do Cordeiro, a terra está passando uma grande tribulação, como nunca houve. Foi o que Jesus falou nesse ensinamento futuro, onde os ímpios serão castigados, onde
o juízo de Deus virá para punir aqueles que rejeitaram o Senhor. Então a terra vai estar passando aí por esse momento de grande tribulação. Aqueles também que rejeitaram a Jesus também estarão passando pelo momento da grande tribulação. E aí, a segunda fase da vinda de Jesus é quando ele vem em glória. Mateus 24, 30, que ele vem para castigar os ímpios e livrar Israel. Então, eu acredito que assim fica mais completo o estudo aqui desse texto, tá bom? E Jesus conclui, acrescentando: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, meus irmãos, esse é o terceiro subponto da nossa lição, a vinda do Filho do Homem. Vamos lá para a nossa aplicação pessoal. Jesus voltará e arrebatará os que esperam vigilante à sua volta, sem dar ouvidos aos falsos ensinos que negam, marcam data ou vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Maranata. Meus irmãos, essa foi a nossa lição. Nesse terceiro subponto nós vimos aí princípio das dores, não é o fim, destruição do templo de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem. Essa foi a nossa lição. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua classe da escola dominical. E nós queremos pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Nós estaremos respondendo todos os comentários. Se você puder, compartilhe nas redes sociais. Nos ajude a continuar alcançando o Brasil com a palavra de Deus, com a Escola Bíblica Dominical. Essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado por você ficar até o final nesse vídeo. Deus continue abençoando e nos encontramos então na próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz a todos.